Meu nome é Francisco, mas, por questões de segurança, prefiro não dizer onde moro. O que eu vou contar agora não é história inventada, não é lenda, não é exagero. É algo que eu vi com meus próprios olhos, algo que me assombra até hoje. Moro num sítio afastado, cercado de mato e silêncio. A vida aqui sempre foi tranquila, tirando as dificuldades do dia a dia. Tenho meus porcos, galinhas, algumas vacas. Sempre cuidei de tudo sozinho, até que as coisas começaram a mudar. Tudo começou há alguns meses, numa noite qualquer. O vento assoviava forte entre as árvores, e o silêncio era interrompido só pelos grilos e o coachar dos sapos. Mas, de repente, um som estranho cortou a noite. Um grunhido baixo, gutural, seguido de um barulho seco, como se algo estivesse sendo rasgado. Fui até o chiqueiro com a lanterna na mão, e o que vi me deixou sem palavras. Um dos meus porcos estava despedaçado, as entranhas espalhadas pelo chão de terra, o cheiro de sangue fresco impregnando o ar. Mas o pior foi a marca das pegadas ao redor do corpo. Eram enormes, muito maiores que as de um cachorro ou lobo. E tinham algo de errado, algo que gelou meu sangue. Eram pegadas de algo bípede, algo que andava como um homem, mas possuía garras enormes. Naquela noite, mal consegui dormir. Tranquei portas e janelas, mas não adiantou. Na noite seguinte, outro porco foi levado. Depois outro. E mais outro. Algo estava me caçando, me rondando, me observando. Conversei com alguns vizinhos, e não fui o único a notar algo estranho. Um deles, seu Alfredo, jurava que viu uma criatura enorme, peluda, de olhos vermelhos brilhando no escuro. Aquilo não era bicho normal, Francisco, era coisa ruim, ele me disse, com a voz tremendo. Foi aí que decidimos agir. Juntamos um grupo de homens do sítio, todos armados com espingardas, facões e lanternas. A ideia era simples, usar um porco como isca e esperar que a coisa aparecesse. Queríamos pegar, matar, ou pelo menos ver com nossos próprios olhos o que estava nos assombrando. Naquela noite, fizemos uma fogueira perto do chiqueiro e ficamos em silêncio, ouvindo a mata. As horas passaram lentas, e o frio da madrugada começou a se intensificar. Então, pouco depois das 3 da manhã, ouvimos. Primeiro, foi um rosnado, profundo, quase humano. Depois, o barulho de passos pesados quebrando galhos no mato. Algo grande se movia ao redor da gente, escondido nas sombras. Meu coração martelava no peito. A respiração dos homens ao meu redor estava pesada. De repente, o porco gritou. Um grito agudo, de puro terror. Apontamos as lanternas para o chiqueiro, e então, vimos. A criatura estava lá, enorme, musculosa, coberta de pelos escuros. Os olhos, meu Deus, os olhos eram vermelhos como brasa viva, brilhando no escuro. Os dentes, longos e afiados, gotejavam saliva enquanto ele rasgava o porco com as garras imensas. Houve um segundo de puro pavor, onde ninguém conseguia se mexer. Então, seu Alfredo atirou. O estrondo da espingarda cortou o silêncio, e a coisa soltou um urro sobrenatural, de arrepiar até os ossos. Mas não caiu. Não morreu. Apenas recuou para a escuridão, e então ouvimos o que mais temíamos. Um uivo. Longo, aterrorizante, ecoando pela mata. Não era um uivo solitário. Outros responderam, vindos de todos os lados. Corremos. Nem olhamos para trás. Nos trancamos em casa, rezando para que aquilo não viesse atrás da gente. Na manhã seguinte, voltamos ao chiqueiro. Não havia rastros de sangue da criatura, mas o porco, ou o que restava dele, estava ali. Só ossos. Nenhum pedaço de carne. Nenhum sinal de que algo normal o tivesse matado. Desde aquela noite, ninguém mais ousou caçar o que quer que fosse aquilo. Os ataques pararam por um tempo, mas de vez em quando, no meio da noite, ainda ouvimos uivos distantes. Como um aviso, como uma promessa de que, um dia, ele pode voltar. Mas a história não terminou ali. Na noite seguinte, enquanto eu tentava dormir, algo bateu na minha janela. Um arranhão lento, arrastado, como se algo estivesse testando minha paciência. Levantei com a espingarda na mão, o coração acelerado, e me aproximei da janela, tentando espiar pelo vidro sujo. Nada. O silêncio era sepulcral. Então, vi o reflexo de 2 olhos vermelhos na escuridão. O medo me paralisou. Aquela coisa sabia onde eu morava. Não estava satisfeita com os porcos. Ela queria mais. Corri para a porta e a tranquei com tudo que consegui empilhar na frente. Passei a noite inteira em claro, ouvindo passos ao redor da casa. Pela fresta da cortina,
Vi uma sombra enorme se mover na direção do curral. Na manhã seguinte, encontrei mais pegadas ao redor da casa. Como se tivesse me cercado, me estudado. O pior? Havia marcas de garras na porta. Ela tentou entrar. Agora, cada noite é uma espera pelo pior. Se o lobisomem voltar, eu não sei se vou conseguir escapar. Se você gostou desse relato, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tem outro vídeo te esperando agora mesmo na tela. Eu te vejo lá, se o lobisomem não me pegar primeiro. Relato número 2. Meu nome é Manuela, mas todos me chamam de Manu. Eu moro no interior do Amazonas, um lugar cercado por florestas densas, rios largos e histórias que ninguém ousa repetir depois do anoitecer. O que eu vou contar agora não é história de pescador, não é boato de cidade pequena. É algo que aconteceu comigo e que até hoje me dá arrepios só de lembrar. Era uma sexta-feira à noite. Eu e meus amigos voltávamos de uma festa na cidade vizinha. Estávamos em 7, eu, Carol e Beatriz, e os meninos, João, Rafael, Caio e Mateus. A estrada de terra era longa e escura, iluminada apenas pelos faróis da caminhonete do João. Ríamos, conversávamos sobre a festa e sobre como aquele trecho de estrada parecia saído de um filme de terror. Foi então que tudo mudou. Um barulho estranho veio da floresta ao lado da estrada. Um som grave, um rosnado que fez todos nós nos calarmos no mesmo instante. João, que dirigia, reduziu a velocidade. "Vocês ouviram isso?" ele perguntou. Ninguém respondeu. O silêncio era pesado, sufocante. Eu olhei para a mata fechada e, por um segundo, juro que vi algo se movendo entre as árvores. Foi rápido. Um vulto enorme, escuro, passando entre as árvores com uma agilidade assustadora. "Só pode ser uma onça", Caio tentou dizer, mas sua voz tremia. Então, o pânico começou. Algo atingiu a lateral da caminhonete com força. João perdeu o controle por um segundo, quase saindo da estrada. Todos gritamos. Ele acelerou, mas algo, ou alguém, bateu no carro novamente. Dessa vez, mais forte. O veículo derrapou, quase tombou. O pavor nos consumiu. A caminhonete parou bruscamente quando João girou o volante desesperado. O motor morreu. E então, ouvimos um uivo, longo, profundo, saindo da floresta como se ecoasse por toda a estrada. Beatriz começou a chorar. Rafael pegou o celular, mas o sinal era inexistente. "Sai do carro", gritou Mateus. Mas ninguém queria sair. Ninguém queria encarar o que estava lá fora. Então, vimos. Uma criatura emergiu da mata. Gigante, musculosa, coberta de pelos negros. Os olhos, vermelhos como brasas, brilharam na escuridão. As garras, afiadas como facas, refletiam a pouca luz que restava. O cheiro era horrível, um misto de sangue e carne podre. Aquilo não era humano, nem um animal qualquer. Aquilo era um lobisomem. Eu queria correr, queria gritar, mas meu corpo estava paralisado. João girava a chave do carro freneticamente, mas o motor não pegava. O lobisomem se moveu, rosnando baixo, caminhando na nossa direção. Ele sabia que estávamos encurralados. Mateus foi o primeiro a reagir. Pegou uma faca que tinha no porta-luvas e abriu a porta da caminhonete. "Corre!" ele gritou. Mas para onde? A estrada era aberta demais. Se corrêssemos para o mato, estaríamos ainda mais vulneráveis. Foi então que ele atacou. O lobisomem avançou numa velocidade absurda. Mateus tentou desferir um golpe com a faca, mas a criatura o derrubou com um só movimento. Ele gritou. O som da carne sendo rasgada foi terrível. O sangue de Mateus espirrou no vidro do carro. "Não!" gritou Carol, puxando Beatriz pelo braço. Eu agarrei João e Rafael e saímos correndo pela estrada. O lobisomem largou Mateus e veio atrás de nós. Eu nunca corri tão rápido na minha vida. Meus pulmões queimavam, as pernas tremiam, mas o medo nos impulsionava. A estrada parecia interminável. O monstro nos caçava, rosnando, investindo contra nós como um predador atrás da presa. Eu podia ouvir os passos pesados dele atrás de nós. O som da respiração, o grunhido ameaçador. Rafael tropeçou e caiu. O lobisomem saltou. O que aconteceu depois foi um borrão de gritos, sangue e terror absoluto. Eu não sei como conseguimos chegar ao vilarejo. Só lembro de entrar correndo na primeira casa com a porta aberta e desmaiar. Na manhã seguinte, voltamos para procurar João, Rafael e os outros. Só encontramos rastros de sangue e pegadas enormes na terra úmida. Eles nunca foram encontrados. Desde aquela noite,
Evito sair de casa depois do pôr do sol. Há rumores de que o lobisomem ainda ronda aquelas estradas. E às vezes, no silêncio da madrugada, eu ainda ouço aquele uivo aterrorizante. Se você gostou desse relato, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tem outro vídeo te esperando agora mesmo na tela. Eu te vejo lá, se o lobisomem não me pegar primeiro.